Pessoal, eu quero falar um pouco sobre corrente alternada. Existem dois tipos de corrente e tem muita história envolvida nisso aqui. Na verdade, isso é um pedaço importante da história americana e da história mundial chamado Guerra das Correntes. Basicamente, havia dois senhores muito inteligentes com ideias distintas. Um deles era Thomas Edison e outro era Nikola Tesla. Thomas Edison tinha proposto usinas que funcionavam transmitindo eletricidade via corrente contínua. O que significa corrente contínua? Significa que, nos fios de transmissão, as cargas iam se movimentar continuamente. Tudo bem? Sempre em uma mesma velocidade. Esse é basicamente o tipo principal de corrente que nós vamos estudar e é a corrente que faz a maioria dos equipamentos elétricos que nós utilizamos no dia a dia funcionar. A corrente contínua funciona induzindo uma diferença de potencial nas extremidades do fio. Então aqui nós temos um potencial 1, um potencial 2 e as cargas se movem de acordo com esse potencial. Nikola Tesla tinha proposto a corrente alternada. A corrente alternada funciona de forma parecida, porém com os potenciais não sendo constantes. Então a ideia agora é que as cargas elas não se movem somente em um sentido, mas em alguns momentos elas se movem em um sentido e em outros momentos elas se movem em outro sentido. Então, na corrente alternada, as cargas elas oscilam. Elas fazem um movimento de vai e vem dentro do fio. E isso acontece quando você tem um potencial em cada extremidade do fio e esses potenciais eles vão alternando, eles vão variando, por isso se chama corrente alternada. Então, uma hora esse potencial é positivo e esse é negativo, depois esse potencial é negativo e esse positivo, e assim segue ciclicamente. Isso significa também que aqui a corrente em algum momento tem sentido positivo, em outro momento tem sentido negativo, diferente da corrente contínua, que a corrente tem sempre um sentido só. Se nós fôssemos pensar graficamente, o gráfico da corrente I pelo tempo, T, no caso da corrente contínua, seria uma linha reta. Afinal de contas, ela é contínua, ela não varia. E o gráfico da corrente I pelo tempo, T, na corrente alternada, seria uma corrente que começa positiva, fica negativa, volta a ser positiva, fica negativa e por aí vai. Esse evento ficou conhecido como Guerra das Correntes porque as ideias desses dois inventores seriam responsáveis por abastecer os Estados Unidos com energia elétrica. No caso da corrente contínua, a proposta seria ter várias usinas conectadas por linhas de transmissão e a corrente passava dessa forma. Para isso você podia usar diferenças de potencial baixas, tudo bem? No caso da corrente alternada, você não precisava de usinas tão próximas, elas podiam estar realmente muito distantes. O que você precisaria seria de um transformador que ia alternar a corrente e as cargas iam simplesmente oscilar no fio. Ou seja, a principal diferença é que, no modelo do Thomas Edison, uma carga produzida nessa primeira usina tinha que se movimentar até chegar na casa do consumidor. Então a carga fazia esse grande deslocamento. No modelo proposto pelo Nikola Tesla, as cargas já presentes no fio não precisavam se deslocar. Elas simplesmente oscilavam em torno de um ponto ali na região delas mesmo. E se nós fizéssemos um corte, analisássemos uma seção transversal desse fio, o que nós veríamos seriam cargas atravessando ele continuamente. Então, aqui, por essa seção, ia ter cargas em movimento, ia ter corrente elétrica, portanto, ia ter trabalho sendo produzido, ia ter energia sendo liberada. Tudo bem? Essa é a ideia por trás da corrente alternada. Agora, por que a corrente elétrica é algo tão útil para a gente? Por que nós não podemos viver sem corrente elétrica vindo para as nossas casas, né? Porque todos os nossos equipamentos funcionam com corrente elétrica, mas vamos tentar entender de que forma eles funcionam. A corrente elétrica é nada mais do que um movimento de elétrons. Isso significa que nós temos cargas criando uma espécie de fluxo. Um análogo muito válido é pensar em um riacho ou água correndo de qualquer espécie, em que nós temos também um fluxo de alguma substância. No caso de um rio, água. Nós podemos aproveitar esse fluxo colocando um gerador no rio. Esse gerador geralmente seria uma roda com pás
e essas pás girariam com o movimento da água. E assim você consegue converter a energia do movimento do rio em energia de rotação para uma roda que pode ser usada para várias coisas, desde fazer um moinho, fazer o que moinhos fazem, até produzir eletricidade, no caso de uma usina hidrelétrica. E é válido notar que o fluxo de água, ou seja, a quantidade de água que passa por essa roda, determina a forma com que ela gira, da seguinte forma. Então vamos considerar, por exemplo, uma torneira em que o fluxo de água pode ser controlado, desde um fluxo de muita intensidade até um fluxo de intensidade cada vez menor. Nós podemos entender esse análogo como uma corrente que pode ser controlada também. Ao colocar uma máquina que pode aproveitar o movimento da água, nós podemos transformar a energia da água em rotação dessa máquina. Então, para um fluxo menor, nós temos uma rotação como essa à vista, que é uma rotação razoavelmente baixa. Para um fluxo de água muito maior, nós temos uma rotação muito mais alta, portanto, muito mais energia sendo convertida e aproveitada. No caso da nossa corrente elétrica, quando existe uma diferença de potencial entre dois pontos de um fio, nós temos a corrente passando dentro dele. Então nós temos um fluxo de cargas que atravessam esse fio. Quando nós colocamos um obstáculo, que seria o equivalente àquela nossa roda no rio, ele desacelera as cargas aqui dentro dele. O fato de desacelerar as cargas faz com que aqui dentro elas percam energia. E a gente sabe que a energia não pode ser criada nem destruída, então ela tem que ser convertida em alguma coisa. Essa energia vai ser transformada, por exemplo, em trabalho por essa máquina. Então essa energia vai ser liberada e aqui vai ser produzido trabalho. Esse trabalho significa que o nosso equipamento tem uma determinada potência. A potência ela vai ser igual à quantidade de trabalho que o equipamento pode produzir para cada intervalo de tempo. Em outras palavras, nós podemos entender a potência como a variação da energia que passa por esse aparelho por uma determinada quantidade de tempo. Então isso aqui é a definição de potência, em qualquer sentido, não só elétrico, mas hoje nós vamos discutir sobre potência elétrica. Nós temos então que potência elétrica é definida como a variação de energia pelo tempo. Isso significa que o nosso equipamento ele vai ter corrente passando por ele e ele vai começar a produzir energia, e para cada segundo que passa ele vai produzindo cada vez mais energia. A taxa com que ele produz energia para a quantidade de tempo é o que a gente está chamando de potência elétrica. No sistema internacional, a unidade de energia é o joule e a unidade de tempo é o segundo. Então a unidade de potência elétrica só pode ser o joule por segundo. Como isso é uma grandeza muito útil, muito utilizada, nós chamamos elas de watt, em homenagem a um físico e engenheiro chamado James Watt. Então, só para a gente entender o que isso significa, um chuveiro que opera a 5.000 watts, por exemplo, é um chuveiro que, para cada segundo, vai fornecer 5.000 joules de energia para a água. Então, ele vai aquecer a água fornecendo 5.000 joules de energia para cada segundo. Isso vocês já devem ter visto em termofísica. Se não viram ainda, vão ver. Mas é bastante simples o conceito. Vamos focar aqui no fato do chuveiro estar fornecendo energia em uma determinada quantidade de tempo. Isso significa potência elétrica. Agora vamos formalizar matematicamente o que é essa tal da potência elétrica. Então, olha, a gente viu que a potência é igual à variação da energia pelo tempo. Mas o que é energia no caso eletrostático, no caso da eletricidade? Nós vimos que a quantidade de energia que uma carga pontiforme recebe ou libera para ser transportada de um ponto com potencial A até um ponto com potencial B vai ser igual a nossa carga vezes a diferença ali de potencial, certo? Eu vou chamar essa diferença de potencial simplesmente de U, sem índice nenhum. Então nós temos que a energia, a variação da energia de uma carga, aliás, então nós temos aqui que a energia de uma carga é igual a Q vezes U, tudo bem? Agora vamos entender o que é a potência. A potência sendo ΔE por ΔT vai ser igual a ΔQ vezes U dividido por ΔT. Mas U, que é a diferença de potencial, em um equipamento ela é constante.
Por exemplo, no chuveiro elétrico, ela é sempre 220 volts. Numa televisão, sempre 127 volts. Numa batedeira, liquidificador, qualquer coisa ligada à rede elétrica, a diferença de potencial vai ser igual à diferença de potencial na rede elétrica. Então, se a sua tomada é de 110 volts, a diferença de potencial ele vai ser sempre 110 volts. Ou seja, isso aqui não varia. Então, essa variação ΔQ vezes U tem que ser igual a ΔQ vezes U, dividido por ΔT. E nós podemos escrever isso como ΔQ por ΔT vezes U. Isso é a nossa potência. Agora, olha só, ΔQ por ΔT, nós já conhecemos essa grandeza. Isso é a corrente elétrica. Então, nós temos a seguinte definição. A potência elétrica de um equipamento elétrico, um eletrodoméstico, ou de qualquer coisa sujeita a uma corrente, uma diferença de potencial, vai ser I vezes U. Essa fórmula da potência elétrica é a fórmula protagonista da nossa aula de hoje. Ela é o objetivo principal e nós vamos estudar as implicações dela. Vamos tentar determinar a potência de um chuveiro elétrico. A fórmula que nós temos é essa aqui, eu anotei em cima para vocês não esquecerem, mas para vocês não esquecerem com mais facilidade ainda, é só lembrar do barulho que o pintinho faz, que é piu. Desculpa por essa piada, eu achei ela necessária. Então vamos supor que a corrente que passe por um chuveiro elétrico seja de 15 amperes. E vamos supor que a diferença de potencial, ou seja, a tensão a qual o chuveiro está ligado, é igual a 220 volts. Qual deve ser a potência desse chuveiro elétrico para ele funcionar? A potência do chuveiro elétrico vai ser igual à corrente, 15 amperes, vezes a diferença de potencial, 220 volts. E isso é igual a 3.300 watts. Vamos ver se as unidades estão corretas. Lembrando que ampere era igual a coulomb por segundo e volt é igual a joule por coulomb. Se eu faço o produto de 15 amperes, eu estou fazendo o produto de 15 coulombs por segundo, vezes 220 volts, então é vezes 220 joules por coulomb. Eu posso cortar o coulomb com coulomb, as unidades que sobram são joules por segundo, e isso nós já vimos que é a unidade de potência que nós chamamos de watt, tudo bem? Então as unidades são todas equivalentes se nós adotarmos as unidades do Sistema Internacional, e assim nós conseguimos calcular qual deve ser a potência nominal de um chuveiro. Nós podemos calcular também qual é a potência nominal de diferentes equipamentos elétricos. E nesse ponto fica como desafio que vocês calculem as potências dos equipamentos das casas de vocês.